George Russell fatura o Grande Prêmio da Áustria, mostrando que a Mercedes não foi passada para trás e tem força ainda para brigar pelo campeonato. Quem surpreendeu foi Max Verstappen, que mostrou um desempenho fora do comum e chegou até a ameaçar o vencedor da corrida, George Russell. Antonelli não largou tão bem, mas conseguiu faturar aí um terceiro lugar, mostrando também um bom desempenho, melhor até do que o próprio Russell. Quem ficou devendo desempenho foi a Ferrari, que na corrida passada levou o GP da Espanha, mas nessa sofreu bastante. Fica comigo que você vai ver tudo o que rolou nesse Grande Prêmio da Áustria. Vamos começar nosso vídeo e antes é importante a gente falar do calor, que essa foi, acho que, uma peça fundamental que esteve presente neste final de semana e principalmente no dia da corrida de hoje lá na Áustria. Mas sob esse calor, Russell largou na pole, Ferrari alinhou logo atrás com Leclerc e Hamilton na segunda e terceira posição respectivamente. Verstappen buscava uma recuperação na sua corrida e no campeonato também, e o Antonelli tentava com essa corrida ampliar ainda mais a sua liderança no campeonato, mas todo mundo de fato esperava era um duelo entre Mercedes e Ferrari. As luzes se apagam, é dada a largada, Russell sustenta a sua liderança apesar dos ataques de Lewis Hamilton nas primeiras curvas, enquanto o piloto inglês da Ferrari atacava o piloto inglês da Mercedes, o monegasco da Ferrari ficava cada vez mais para trás, perdendo ritmo e perdendo desempenho. Quem não perdeu desempenho e mostrou completamente ao contrário foi Verstappen, que teve um ritmo de corrida muito consistente e foi crescendo na casa da Red Bull. A Mercedes mostrou um bom ritmo de corrida nesse final de semana, enquanto a Ferrari mostrou que estava sofrendo novamente com um desgaste de pneus. Lembrando, estava muito quente nesse final de semana, e é importante também a gente frisar que essa pista da Áustria já era esperado que a própria Mercedes teria um desempenho melhor do que a Ferrari, e também era esperado também que a Red Bull tivesse um bom desempenho, porque além de vir um pacote de atualizações aí bem generoso para os carros de Radiara e Verstappen, também é uma pista que historicamente Verstappen vem muito bem, e foi de fato isso o que eles mostraram no começo ali da corrida. Mais uma vez a estratégia se mostrou algo muito fundamental nessa corrida desse final de semana, porque no caso da Mercedes ela ajudou muito os seus pilotos, principalmente o Russell, colocando ele sempre na pista nos momentos ideais e de cara pro vento. Isso fez muita diferença para que ele conseguisse administrar melhor os pneus. A Ferrari fez algo que eu não via há muito tempo, ela levou os seus pilotos ali com estratégias bem diferentes. O Leclerc foi para um caminho mais convencional, igual as outras equipes estavam indo. Já o Hamilton fez uma parada a mais, tentando arriscar algo ali com o pneu macio. De fato, o Hamilton conseguiu extrair um pouco mais ali do carro em relação ao Leclerc, que sofreu muito, mas muito mesmo com o desgaste de pneu. Outra equipe que brilhou nos pitstops também foi a Red Bull, que fez boas paradas, principalmente com o Verstappen, colocando ele no final para tirar mais muita diferença do Russell. Olha, eu te digo que se tivesse mais voltas ainda, naquele stint final ali das 10 voltas finais, se tivesse mais algumas voltas, eu acredito que ia dar uma briga muito boa, principalmente com o Antonelli chegando no Verstappen e o Verstappen chegando no Russell. Ia ser muito interessante se essa briga ocorresse. Indo para um outro lado da estratégia, um lado negro, um lado obscuro da estratégia, quem errou, mas errou feio nas estratégias, foi novamente a McLaren. Eu não sei o que está acontecendo com a McLaren. No ano passado eles até que conseguiram, apesar de diversos erros que fizeram em parada de boxe, conseguiram até levar o campeonato, mas eu acho que esse ano aqui, como eles não têm um carro tão competitivo, isso está fazendo uma diferença para eles, mas muito grande, de forma negativa, no qual eu acho que com esse pacote de atualizações que veio para a Red Bull, eu acho muito possível eles perderem espaço para a Red Bull, mesmo usando o motor Mercedes, e eles que se cuidem também
com a RB que está vindo forte logo atrás, que mostrou também uma boa consistência nesse final de semana. Olhando de uma forma mais simplista para esse final de semana, eu não coloco o Russell como fazendo uma prova impecável, mas ele fez uma prova muito boa nesse final de semana, onde fez a pole e venceu, apesar de tudo que aconteceu, apesar de como ele estava na pista, principalmente ali no trecho final. Eu acho que de fato ele conseguiu aproveitar o melhor do que ele tinha com o que ele tinha naquele momento, e é isso que ele tem que fazer. Ele fez o trabalho dele e fez bem. Se eu tivesse que colocar o voto para alguém nesse final de semana, eu com certeza daria meu voto para Max Verstappen, porque o cara brilhou. Ele tirou o coelho da cartola nesse final de semana. Nós sabemos que, de fato, esse pacote de atualizações e a pista ajudam muito o carro da Red Bull. Detalhe importante falar que essa pista aqui nos dá uma preview, aí nos dá um vislumbre do que pode ser o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 também, com provavelmente uma Mercedes e uma Red Bull vindo muito forte no final de semana aqui no Brasil, pois a pista da Áustria e a pista de Interlagos, em alguns pontos assim de dinâmica de corrida, elas são meio que parecidas, tá? Então, muito do que a gente vê no GP da Áustria, a gente pode ver aqui no GP do Brasil também. Vamos guardar essa informação aqui para ver se ela se confirma no futuro. Kimi Antonelli também fez uma boa prova, onde ele conseguiu, mesmo largando um pouquinho mais atrás ali, tendo algumas saídas de pista, principalmente ali nas primeiras curvas, onde ele deu aquelas escapadas, ele conseguiu colocar o carro em prumo, colocar a cabeça no lugar e correr atrás para buscar o pódio e buscar pontos importantes que fizeram ele reduzir o impacto dessa corrida aqui, que ele poderia terminar mais atrás, né, por conta dos erros que ele cometeu. Ele conseguiu reduzir esse impacto e se manter na liderança e, principalmente, aumentou ali os seus pontos. Obviamente que poderia ter colocado alguns pontos a mais nessa conta, mas, de fato, ele se mantém líder do campeonato. Outro desempenho que vale muito a pena destacar é do Gabriel Bortoleto, que fez bons treinos, uma boa classificação e conseguiu ali colocar a Audi dele em 11º lugar. O Hülkenberg veio logo atrás em 12º, mas o nosso piloto brasileiro, ele durante todo o final de semana ele mostrou um ritmo melhor, um desempenho muito melhor do que seu companheiro de equipe e fez uma prova muito consistente. Por pouco ele não marca novos pontos, estava realmente difícil para ele entrar na zona de pontuação ali, tinha que acontecer alguma coisa para que ele de fato conseguisse isso, mas ele conseguiu manter sua 11ª posição e foi assim até o final, fazendo uma excelente prova e mostrando um bom desempenho da Audi com relação às outras equipes, o resto do grid ali da Fórmula 1. Quem decepciona nesse final de semana, eu posso falar que foi uma em específico, foi a Cadillac, porque por conta do calor muito forte, eles abandonaram logo no começo da corrida. Foi primeiro, se não me engano, o Bottas, alegando que tinha fogo na parte dos freios. Depois veio o próprio Pérez, também com problema de fumaça dentro do carro. Então eles fizeram uma prova apagada. Uma equipe que a gente sabe que de fato tem muito para aprender, tem muito para evoluir, mas provas assim onde eles perdem tempo de pista e não conseguem andar é muito ruim. Tudo bem que apesar do calor, apesar de tudo, é uma lição para eles, é um aprendizado isso daí para eles, sim, mas decepcionou. Eram dois carros que podiam ter coletado muito mais informação nesse final de semana e acabaram não conseguindo seguir ali no começo da prova. Não vou chutar cachorro morto aqui, porque não vale a pena a gente falar da Aston Martin, porque vocês já sabem como é que tá. Eu falo isso todos os vídeos e novamente ela não nos decepcionou em decepcionar. Aston Martin fez o que fez ou fez o que não fez. Ficou para trás e abandonou. Mas de fato o que chamou a atenção mesmo foi o baixo rendimento da McLaren. McLaren é esta equipe que anda com o motor Mercedes também, o motor da equipe que venceu a corrida, e ela ficou bem abaixo mesmo, não mostrando um bom ritmo de corrida. Outra equipe também que não mostrou lá grande coisa, mesmo com o motor Mercedes, foi a própria Alpine e também a Ferrari, né, que sofreu demais com calor, sofreu demais com degradação de pneu, e era uma sequência de provas importantes que a gente tem que observar nesse confronto aí de Mercedes versus Ferrari.
por enquanto deu Mercedes nesse final de semana, então a gente pode considerar que a partir de Espanha para cá tá 1-1 para eles. A bandeira quadriculada então foi agitada e Russell levou seus 25 pontos, diminuindo assim a diferença para Kimi Antonelli e ampliando a diferença de pontos da Mercedes para as demais equipes, colocando assim a Mercedes aí talvez como uma grande favorita ao campeonato de construtores. Em relação a construtores também, quem se destacou muito esse final de semana foi a Red Bull com esse pacote de atualização que eles trouxeram, que parece que funcionou muito bem. Será que esse pacote da Red Bull vai funcionar para as próximas corridas? Lembrando que Silverstone é a próxima etapa. Será que a Ferrari vai reagir? Será que a McLaren vai acordar para a vida? Me diz aí nos comentários o que você acha. E para a gente encerrar, tá aqui para você como que ficou os 10 primeiros colocados. A Russell em primeiro, Verstappen em segundo, Kimi Antonelli em terceiro, Piastri em quarto lugar, Lewis Hamilton com a quinta posição, Isaac Hadjar com a sexta, Lando Norris em sétimo, em oitavo Charles Leclerc e Liam Lawson em nono e Lindblad em décimo lugar, lembrando que o Bortoleto ficou aí em 11º. Já no Mundial de Construtores, que também vai estar aqui do meu lado, nós temos aí a Mercedes liderando o campeonato com 302 pontos, seguido da Ferrari com 204, McLaren com 159, Red Bull com 115, Alpine com 57, Racing Bulls com 44, Haas com 21, Williams com 11, Audi com 2, Aston Martin com 1 e Cadillac com a lanterna do 0. A Mercedes segue aí como referência com Russell e Antonelli definitivamente disputando o título. E é claro que a Ferrari para disputar com o Lewis Hamilton, e a Ferrari precisa reagir nessas próximas corridas para não ficar fora do páreo e deixar a Mercedes disparar na frente. Só assim ela vai conseguir colocar o Hamilton ou o Leclerc em condição de disputa do campeonato, porque essa dupla da Mercedes realmente é bem forte. No caso, eu acho que vai mais pro Hamilton do que pro Leclerc disputar pela Ferrari, porque eu acredito que a cabeça do Leclerc tá em algum momento ali muito ruim, porque ele não tá se acertando, e eu vejo que o Hamilton assumiu de fato a liderança do time. Além disso, será que a Red Bull ou a McLaren podem reagir e trazer alguma coisa diferente aí pro final do campeonato? Seria legal ter 3-4 pilotos disputando aí o título na última corrida do ano. Eu confesso para você que eu gostaria muito de ver esse temperinho lá no final. Mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa corrida. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, me fala se você gostou desse formato um pouquinho mais curto de vídeo e principalmente se gostou da iluminação, das coisas que eu tô mudando aqui para trazer para vocês. Deixa o seu like, convido vocês a ficarem ligados aqui no canal, porque semana que vem tem GP da Inglaterra e vai ter resumo aqui para vocês. Então é isso, galerinha. Lembrando, ó, se você tem oficina, Pitts é a parceira digital da sua oficina, sistema maravilhoso aí de gestão de oficina, que tem marketplace, tem um monte de funcionalidade muito bacana para deixar você se preocupar com os carros e com o que interessa, e o resto você deixa com o João, que é o assistente virtual da Pitts. Então, o link deles vai estar aqui na descrição. Muitíssimo obrigado, pessoal. Deixo aqui meu bom restinho de domingo para vocês e também uma boa semana. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.